A leitura seria do versículo 17 até o 34. Mas como é uma leitura muito conhecida da igreja e nós estamos com o tempo bem exíguo, nós vamos somente dar a ênfase no versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a primeira coisa, antes de nós entrarmos, eu queria explicar para os irmãos por que nós trouxemos o culto da ceia para amanhã, para o período da manhã. Porque, irmãos, esse culto da Santa Ceia é um culto de meditação. É um culto de contrição. Esse culto precisa ser direcionado à vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, se depois de nós assistirmos um jogo de futebol, e eu sempre tenho pregado aqui aos domingos que as pessoas passam o dia inteiro na frente da televisão, sem ser futebol, e depois, muitas vezes, vêm para a igreja sem fome, porque está cheio de coisas que comeu durante a tarde, espiritualmente falando. E hoje à tarde, se o Brasil ganhar, ou se o Brasil perder, vai afetar as emoções. Vai afetar, não tem como. Se ganhar, as pessoas chegam excitadas. Se perder, chega tudo cabisbaixos. E afeta a meditação. As emoções estão à flor da pele, e isso não seria bom. Então nós trouxemos o culto da ceia para agora, pela manhã. Porém, à noite, eu vou estar aqui, e vocês, se quiserem, eu não vou aqui olhar e falar, nossa, esses que vieram são mais crentes. Eu não vou fazer nada disso. Nós precisamos abrir a igreja não deve ficar fechada. Então, eu estarei aqui com alguns irmãos que já disseram que virão. E nós vamos, eu posso fazer o culto aqui embaixo, nós vamos cantar, orar, pregar, e de repente entra uma alma aflita aí e recebe a Cristo como Salvador. E isso já resolveu, né? Amém? Então, fica combinado dessa maneira. Os irmãos que quiserem. Amém, meus irmãos? Vamos, então, ao texto que nós lemos. Eu tenho aqui uns 20 minutos. Imagina vocês que um pai faça um almoço muito gostoso e convide seus filhos. Esse pai e essa mãe, eles têm, vamos dizer, 10 filhos. E a mesa está ali colocada. Aquela mesa tem de tudo que é gostoso. Tá? Tem macarrão com molho pesto, tem nhoque, tem churrasco, tem frango assado. Gostoso, né? Está tudo ali. Aí o pai chega na mesa, e quando ele chega na mesa, mas está uma brigueira. Tem filho apontando o dedo para o nariz do outro. Tem filho contando os podres do outro. Tem filho tacando na cara um do outro. Tem filho que não senta perto do outro, vai sentar mais para cá. Aí o pai para na cabeceira da mesa, dá uma olhada naquilo ali. Ele vai gostar? Hã? Oh, que maravilha, vamos comer, porque meus filhos estão tudo brigando, não é? Pois é. O que nós vamos tratar aqui, o que significa discernir o corpo de Cristo na ceia do Senhor, tem bastante a ver com isso. Bastante a ver com isso. Tem dois aspectos. Quando no versículo 29 diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, tem dois aspectos esse discernir. O primeiro é um discernimento espiritual, sim. Discernir que ali está sendo feito em memória da morte e ressurreição de Cristo, e que aquele corpo que foi cravado, foi colocado na cruz do Calvário, foi moído pelas nossas transgressões, e o sangue que desceu, agora é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus. E a segunda interpretação, não discerne o corpo de Cristo, significa não discerne o que está fazendo na igreja. Essa interpretação espiritual, nós interpretamos em memória mei, em memória de mim. Né? Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ora,
Mas isso, ao longo da história da igreja, foi levado ao extremo, a ponto de a Igreja Católica, na sua teologia, dizer que realmente, depois de benzido, né, depois de rezado, aquela hóstia se transforma realmente no corpo de Cristo, está comendo Jesus, não é? A ponto de coisas horríveis acontecerem durante a história da igreja, do tipo padres que estavam ruins do estômago, comerem a hóstia e vomitarem. E depois ter que comer o vômito, porque era o corpo de Cristo, tem que comer. Então, um negócio assim, uma interpretação, vamos dizer assim, muito radical. Mesmo porque Jesus está ali presente, está vivo quando ele fala isso. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ora, se fosse literal, os discípulos poderiam morder Jesus, né? Então, é em memória de mim. Amém, irmãos? Quando nós olhamos para os coríntios, a ceia do Senhor, ela perde o significado quando a comunhão da igreja é desprezada. Do versículo 17 ao versículo 22, vai descrever o que é que os corintianos estavam fazendo. Alguém já pregou, e já vi várias vezes dizendo, a igreja primitiva fazia a festa da comunhão antes da ceia. Não sei se isso é totalmente verdade, porque na Bíblia só tem exemplo da igreja de Corinto. Só de Corinto. Aqui nós estamos falando da igreja de Corinto. Portanto, a igreja de Jerusalém pode muito bem estar fazendo a ceia corretamente, e provavelmente estava, porque Pedro não corrige, João não corrige. Então a ceia estava sendo feita normalmente. Porém, a igreja em Corinto, ela fazia a ceia de uma maneira diferente, que também não era errado a maneira como eles faziam. Estava errado o proceder. Então o que eles faziam? Fazia uma reunião, normalmente no domingo pela manhã, e bem mais manhã do que agora, e eles ali levavam a sua comida. Os ricos e os pobres da mesma igreja levavam a comida. Porém, os ricos chegavam mais cedo. E os pobres, que normalmente eram trabalhadores e escravos, chegavam depois. Quando eles chegavam, não tinha mais alimento. Tinha comido tudo, os ricos. Os ricos não lembravam que os pobres ainda chegariam. O que acontece que Paulo vai corrigir esta igreja? Ele vai dizer assim, nisto não vos louvo, vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Porque tinha pecados ali na estrutura da igreja. Divisões. Nós vimos, quando nós lemos os capítulos anteriores de 1 aos Coríntios, nós vemos que eles têm pastores prediletos. Apolo, Paulo, Pedro, Jesus. Quer dizer, é uma igreja que está todinha dividida. Eles tinham os seus favoritos. Ora, se há divisão na igreja, tinha também discriminação social. Quando você lê aos Coríntios, você vê ali que pobre e rico, os mais importantes, queriam sentar nas primeiras fileiras. Ou seja, é uma igreja que está fragmentada. Nessa festa da comunhão, o que acontecia, na verdade, é que não existia comunhão. Eles chegavam juntos, mas faziam os grupinhos. Os ricos comiam de um lado, os pobres não comiam nada, ou comiam pouco. E a igreja do Senhor, estava dividida. Na mesma mesa em que deveria ter igualdade diante da cruz, havia humilhação. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O sangue de Cristo foi gasto mais para salvar rico do que para pobre? Para salvar um rico, só 1 litro de sangue de Jesus. Para pobre,
só uma gotinha já dá. É assim? Não. O sangue de Cristo é a mesma quantidade para salvar rico e para salvar pobre. Jesus, ele iguala a classe social. Para Jesus não tem fazendeiro, não tem empresário, não tem escravo e não tem trabalhador. Todos têm a mesma dignidade. Porém, na ceia do Senhor, estava tendo divisão. Então, a mesa que proclamava a graça tornou-se um palco de orgulho. Orgulho. Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou mais rico. E note a pergunta de Paulo: desprezai a igreja de Deus? Note, desprezai a igreja de Deus. Ele não está dizendo assim, desprezai o sacramento instituído por Jesus. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, desprezai a igreja de Deus. Ou seja, é perfeitamente possível participar corretamente da liturgia. É perfeitamente possível participar do pão, do vinho, da carne e do sangue de Jesus e, ao mesmo tempo, pecar contra o irmão. É possível. O discernimento, então, é que não basta estar na mesa do Senhor. Não basta estar participando, é preciso estar reconciliado com aqueles que pertencem ao Senhor. Portanto, quem toma a ceia do Senhor com raiva do irmão, falando mal do irmão, tendo reserva contra o irmão, está tomando a ceia sem discernir a igreja de Cristo. Está desprezando a igreja, desprezando a comunhão. A ceia do Senhor anuncia o sacrifício de Cristo e a unidade do corpo. E nós estamos aqui em duas dimensões. Olha o que Jesus disse: isto é o meu corpo. O pão aponta para o corpo e o cálice para o sangue derramado. Mas, no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, versículo 17, nos lembra de algo crucial. Olha o que diz, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. Vou explicar para vocês. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Paulo está dizendo que tem duas dimensões. Tem uma dimensão vertical, que é a comunhão com a cabeça, que é Cristo. E tem uma dimensão horizontal, que é o corpo de Cristo. De Cristo, nós temos comunhão com Ele, gratos pelo seu sacrifício, pela sua graça. E com os irmãos, nós somos um só corpo, portanto, nós não podemos tomar a ceia sem comunhão uns com os outros. Por quê? Porque é impossível separar a cabeça do corpo. Eu tenho comunhão com a cabeça, mas com o corpo, não. Não existe comunhão verdadeira enquanto o corpo está dividido, um desprezando ao outro, um brigando com o outro. Porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo. Cada celebração da ceia, então, anuncia duas verdades. Cristo morreu por mim e Cristo morreu por nós. Jesus me salvou e Jesus salvou vocês. Eu tenho comunhão com a cabeça, mas eu também tenho comunhão com o corpo. Portanto, é inadmissível a ceia do Senhor num corpo dividido. A cruz elimina toda a superioridade humana. Nessa mesa que nós vamos participar, não tem superior e nem inferior. Todos são pecadores alcançados pela mesma graça e pelo mesmo sangue. Amém? Terceiro, discernir o corpo é reconhecer Cristo e sua igreja. Quem come e bebe sem discernir o corpo,
Ora, esse verbo grego significa distinguir corretamente, reconhecer, perceber a verdadeira natureza. Paulo, na verdade, está perguntando para os corintianos: vocês sabem realmente o que está diante de vocês? Você sabe realmente o que está nessa mesa? Vocês têm noção do que vocês vão fazer? Você está em comunhão com o corpo e com a cabeça? Vocês estão plenamente em comunhão? O duplo significado, então, de discernir o corpo. Primeiro, o corpo na cruz. Reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que pagou o preço da nossa redenção. Segundo, o corpo da comunhão. Reconhecer que os irmãos reunidos aqui pertencem ao Senhor. E quem despreza o povo de Deus, despreza o próprio Deus. Não tem como desprezar o corpo sem desprezar a cabeça. Ora, o que Paulo está dizendo não é uma ignorância litúrgica. Não. É uma incoerência espiritual. Como é que celebra a unidade do corpo, a cabeça com o corpo, fazendo separação, dividindo. E por isso tem uma consequência. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. É por isso. É isso que está falando. Agora note, não é perda de salvação. Porque muitas pessoas vão pensar assim: então eu morri espiritualmente. Não. É uma disciplina paternal. O Deus que ama a sua igreja também corrige a sua igreja, para que ela não seja condenada com o mundo. Não perdeu a salvação, mas vai viver uma vida ruim. Não perdeu a salvação, mas pode ficar doente. Pode ficar doente. E aqui está dizendo no corpo, está dizendo na alma. Quem não discerne o corpo de Cristo, há muitos entre vós que estão doentes, muitos que dormem e muitos até que morrem. Não é perda da salvação, mas é um mal-estar que vai viver, porque vai na igreja e não consegue ter comunhão com os irmãos. Deus está olhando e reprovando. Os irmãos que estão em comunhão estão olhando e dizendo: que é isso? Para que isso? Vocês já perceberam como tem gente dolorida que qualquer coisa, a primeira coisa que faz é não vir à igreja? E tem mais aqui um negócio. Não, eu posso ser crente na minha casa. Não pode. Não pode. Porque a ceia do Senhor é uma ceia que o corpo reunido toma. Se você está fora do corpo, você não está então ligado à cabeça. Eu estou no corpo místico de Cristo. Em casa, você vai tomar a ceia sozinho? Você pode fazer isso? Você tem a autoridade apostólica para fazer isso? Não, não tem. A Bíblia não dá essa autoridade apostólica. Não dá. Você vai tomar a ceia sozinho em casa? Não, não vou. Se você não toma a Santa Ceia, a Bíblia diz: você não pertence ao corpo. Portanto, quando uma pessoa pensa que vou ser crente sozinho, ele está negando a comunhão com a cabeça e com o corpo. E ainda, meus irmãos, eu vou dizer mais. É preciso pertencer à igreja justamente para desenvolver a sua comunhão. Pessoas muito delicadas, que qualquer coisa a ofende, precisa na igreja aprender a perdoar. É na igreja, é no corpo. Pessoas que gostam de espalhar conversas fiadas. Na igreja, ele vai aprender a ficar quieto, a fechar sua boca. É na igreja. Porque não adianta ficar fora da igreja, lá no mundo, falando mal da igreja, a língua afiada como uma navalha, como diz o Salmo. Não pode, porque Deus desagrada. Portanto, cuidado. Discernir o corpo significa fazer 4 perguntas difíceis para nós mesmos. Primeira, tenho tratado meus irmãos como Cristo os trata?
Eu trato meus irmãos como Jesus os trata? Há orgulho e ressentimento no meu coração? Orgulho porque fui ofendido, mas não consigo perdoar? Ressentimento porque eu não consigo perdoar? Tenho alimentado ou tolerado divisões dentro da igreja? Pastor, o irmão A está de mal do irmão B. E você não fez nada, irmão? Você veio me contar? Você não foi lá e aconselhou os dois? Você vem contar? Eu espero que tenha contado só para mim, não tenha contado para a igreja inteira, para que o corpo não se divida ainda mais. A minha vida diária confirma aquilo que a ceia anuncia? Ligação com a cabeça e com o corpo? São perguntas que eu preciso responder. E por fim, a verdadeira preparação para a ceia produz comunhão. Nos versículos 33 e 34 do capítulo 11, por favor. 11, 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Volta no 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Qual é o pecado que eles estão cometendo aqui? É da liturgia? Não. O pecado é de comer antes. O pecado é o desprezo pelos irmãos. Portanto, a conclusão de Paulo para resolver o problema de Corinto é muito prática. Muito prática. Ele não diz para os irmãos, vocês precisam jejuar para se contritar. Vocês precisam orar por horas. Não. Vocês precisam fazer um ritual especial. Não fala nada disso. Ele fala, vamos corrigir? Espera um pelos outros. A comida está aí, mas não coma. Espera. Espera para que quando todos chegarem, vocês todos comam juntos. É isso. A mudança de foco, então, a preparação para a ceia não consiste em olhar para dentro, somente para dentro. Consiste também em olhar para o lado. Então eu gostaria que você agora fizesse um exercício. Olha para o teu lado aí, para ver quem está do teu lado. Olha aí para os dois lados. Vem aqui, vamos. Aqui. Vê se você pode olhar bem dentro dos olhos. Pode? Aí, muito bem, obrigado. Graças a Deus, né? Graças a Deus que vocês podem se assentar um perto do outro. Não é? Graças a Deus que essa mensagem provavelmente não se aplicou à sua vida. Eu espero que não. Eu quero dar testemunho, essa igreja é muito boa. Essa igreja é uma benção. Eu posso falar diferente de Paulo. Eu agradeço a Deus por pastorear Betel, que não tem esse tipo de divisão. Não tem. E que nós aprendamos cada vez mais a suportar os irmãos. Porque ninguém aqui é santinho. O pastor também às vezes irrita. É um santo homem de Deus. É ungido do Senhor, não é? Pois é. Mas ele também é chato para danar. Tem coisa que eu peço, ele não deixa. Tem coisa que eu falo, ele esquece. Tem dia que ele passa perto de mim e não dá a mão. Oh, meu Deus do céu. Vocês vão me perdoar? Amém? Aí, que legal. Eu termino aqui. Vamos fazer 3 perguntas ecoar na nossa mente hoje. Você reconhece o preço da sua salvação? Cristo entregou o próprio corpo por você. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante Ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado
e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, do qual os homens escondiam o rosto. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão. Olha. Você reconhece aqueles que Cristo salvou? Sua família, seus irmãos. Reconheça Cristo, reconheça seu irmão. A sua vida confirma que a sua boca anuncia na mesa? Nós não podemos comer o pão e beber o cálice, alimentando divisão na igreja. Isso é apenas um ensino, não é uma correção, porque que eu saiba não tem. Que Deus sempre esteja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.